amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Vocês também que nos assistem, pelas redes sociais, que esta palavra possa falar ao seu coração e que este culto venha nesta noite encher a tua alma e teu espírito com a presença de Deus. Amém? Está em 1 Samuel, capítulo 16. Leremos o verso 11. Glória a Deus. Eu pediria, meu amado filho, que pudesse aumentar um pouquinho o retorno, fazendo um favor. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. E então mandou em busca dele, e trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo. E então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Amém, meus irmãos? A igreja pode se assentar. Que Deus nos abençoe nesta noite. A palavra do Senhor para nossas vidas. O rei está no pasto. Meus irmãos, houve uma ordem expressa de Deus a Samuel: nós não vamos nos assentar à mesa até que ele chegue. Amém, meus irmãos? Deus, ele tem um propósito na sua vida. E ele está dizendo aqui nesta noite: enquanto você não chegar, a festa, ela não vai começar. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aqui nesta noite. Deus te chama para essa grande festa, se assentar à mesa com Ele. Por que, pastor, o senhor está me dizendo isso aqui nesta noite? Porque o Deus de Davi é o Deus que está escolhendo você aqui nesta noite. E Ele disse: nós não nos assentaremos até que Ele venha. Meus irmãos, tudo está preparado. Eu quero dizer para você nesta noite que nada acontece sem que Deus queira, porque Deus, Ele está sentado no sublime trono e Ele reina de gerações a gerações. O nosso Deus, Ele vem reinando e tudo, e todas as coisas estão sob o seu controle. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava falando com a minha esposa, indo ali para o nosso trabalho, eu disse a ela, e ela comentou algo, sobre a família, e ela dizia assim: mas talvez ela pudesse fazer mais para Deus se caso não tivesse acontecido essa situação. Eu disse para minha esposa: não se engane, minha amada, porque tudo que Deus quis, Ele fez. Tudo que Deus quer, Ele faz. Quem está entendendo isso aqui, diga amém nessa noite. Ele deixou todas as coisas acontecerem, porque dele e por Ele são todas as coisas. O que isso quer dizer com isso, pastor? Ninguém pode impedir o plano de Deus para você, Vanderlúcio. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Se Ele falou, vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Nada acontece
sem que ele não queira. E assim foi com a vida de Davi. Deus chamou Davi e disse: Samuel, enquanto ele não chegar, a festa não vai começar. E a palavra fala que ali o Senhor ungiu Davi, rei de Israel. Mas é interessante que nesse meio tempo, Davi, levantado e ungido rei, ele tomou o trono, sim ou não? Hein? Ficou um período ainda no pasto. Ficou um período ainda cuidando das ovelhas. Pastor, o que eu faço? Continua matando o urso, continua matando o leão, porque é isso que o Senhor te chamou, porque o Senhor te chamou para que você seja mais do que vencedor, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Davi continuou exercendo o seu ofício, porque ele sabia que a sua esperança, a sua confiança estava no Deus que tudo pode, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala que Eli era o sacerdote que estava cuidando do povo de Deus. E naquele tempo onde Eli estava no governo, a palavra diz que seus filhos, eles estavam cometendo pecado, distante do plano de Deus, distante daquilo que era o projeto do Senhor. E a palavra nos fala que a lâmpada do tempo estava se apagando. Mas eu tenho algo para te dizer nesta noite, que a lâmpada do tempo ela não vai se apagar, sabe por quê? Porque antes que até mesmo o homem venha interromper o plano de Deus, Deus levanta um mais valente, louvado seja o nome do Senhor. Essa obra não para por causa de mim, essa obra não para por causa do diácono, esta obra, ela é de Deus e ela vai continuar, louvado seja o nome do Senhor. E os olhos do Senhor, diz a palavra, que estão sobre essa terra, procurando aqueles verdadeiros adoradores. Quem é adoradores aqui, em espírito e verdade, diga a glória a Deus. Deus está com seus olhos procurando os valentes. Talvez Eli pensou, se eu parar a obra, tudo vai se encerrar. Mas Deus já estava preparando um outro sacerdote, um outro homem para governar Israel. E esse homem, esse menino, né? Ele se chamava Samuel. E a palavra diz que Samuel, ele começa o seu governo, um governo diante do Senhor, temente a Deus, andava segundo a vontade de Deus. E a palavra diz que quem anda segundo a vontade de Deus, Deus é com ele, louvado seja o nome do Senhor. Samuel andava com Deus e Deus era com Samuel. Tudo que Deus tinha para falar para o seu povo, chamava Samuel e dizia: Samuel, transmite aquilo que é a minha vontade para o seu povo. E nesta noite, eu creio que Deus está levantando profetas aqui neste lugar, para levar a sua palavra, para levar a sua mensagem. Homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes, cheia do Espírito Santo. Porque Deus capacita aquele que chama. E eu quero dizer algo para você que me chama muita atenção. Samuel foi criado num ambiente de prostituição, num ambiente onde os filhos de Eli, eles viviam uma vida completamente distante do Senhor, prostituindo, roubando no templo, fazendo de tudo que estava errado. Mas eu quero dizer algo a você nesta noite. Deus, muitas vezes, Ele não age de imediato. Porque se fosse eu no lugar de Deus, já tinha tirado Eli e seus filhos do sacerdócio. Mas Deus, Ele usa de infinita misericórdia. E muitas vezes você precisa de um arrependimento para que Deus opere um milagre na sua vida. Amém, meus irmãos? Deus não age da mesma forma que o homem age. Mas Deus foi dando um tempo para que Eli e seus filhos pudessem realmente se arrepender e voltar para a presença do Senhor. Mas infelizmente, eles não quiseram. E Samuel crescia
naquela convivência com eles, no pecado, roubando no templo. Mas eu quero dizer algo para você: quem tem o Espírito Santo, quem tem Deus na sua vida, não se corrompe, mas em vez de se influenciar, você que influencia. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Samuel não se influenciava com erros dos outros, mas o olhar dele era para Deus, e ele sabia: Deus, o Senhor vai fazer de novo aqui neste lugar. E o Senhor, o nosso Deus, o justo e soberano, levanta Samuel, e Samuel novamente começa a trazer para o povo a vontade de Deus. Sabe para que você serve? Você serve para fazer a vontade de Deus. Deus te chamou nesta noite, te escolheu, para que você entenda que o seu propósito não é fazer mais a sua vontade. O seu propósito agora é fazer a vontade daquele que te escolheu, daquele que te libertou, daquele que te salvou. Agora já não vivo eu, mas quem vive em mim é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou aqui mais para transmitir a minha vontade, mas eu vim aqui para transmitir a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque ela é boa, a vontade de Deus, ela é agradável, a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. E toda vez que você transmitir a vontade de Deus, Ele vai honrar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Samuel, ele cresce. E Samuel agora é o profeta e o juízo. E Deus chama Samuel e diz: Samuel, você agora vai na casa de Jessé ungir o rei de Israel. Mas para isso, Samuel tinha que estar com a botija cheia. Sabia disso? Zé Geraldo? Samuel, ele tinha que estar com a botija cheia. Porque ninguém realiza a obra do Senhor estando vazio. Nesta noite o Espírito Santo, ele quer encher a sua vida aqui neste lugar nesta noite. Ele quer mudar a sua história. E a palavra diz que Deus já tinha falado algumas vezes já com Samuel. E novamente Deus fala com Samuel: Samuel, eu já rejeitei Saul. Por que ainda você anda com Saul? Por que ainda você insiste em estar com Saul, Samuel? Enquanto você, muitas vezes, você não romper com algumas coisas na sua vida, a sua botija vai ficar vazia. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Muitas vezes, meus irmãos, nós temos que romper com algumas coisas na nossa vida, para que a nossa botija, ela possa se encher. Tem gente que insiste com a amizade que Deus já falou: olha, isso já não é mais meu plano, essa pessoa já não faz parte da sua vida, ela está atrasando a sua bênção, e a pessoa continua insistindo, continua não dando crédito à voz de Deus. Como você quer que Deus encha a sua botija? Como quer que Deus encha o seu vaso, se Ele já falou para você que essa pessoa, essa amizade, já não é mais para você? Rompe com Saul, querido. Se você não romper com Saul, não tem óleo, não tem unção. Mas se você romper com Saul, Deus vai te dar uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, mas eu gosto tanto disso. Ah, pastor, mas isso me faz tão bem. Mas isso está tirando a atenção de Deus. Isso está tomando o lugar de Deus. Rompe. Porque se você romper, Deus vai encher a sua botija de óleo. Amém, querido? Nessa noite o Espírito Santo do Senhor está falando aqui a alguns corações. Você precisa de romper com aquilo que é velho e viva o novo em Cristo Jesus. Amém, igreja? Se você não romper, não tem como a botija se encher. Mas depois que Samuel ouviu a voz do Senhor e rompeu com Saul, ele desce com a botija cheia.
E se você só pode fazer aquilo que Deus te mandou, se seu vaso estiver cheio do azeite. Amém, meus irmãos? Você não tem como realizar a obra de Deus vazio. Você só pode fazer se você estiver cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite eu creio que o Senhor está enchendo muitas vidas aqui neste lugar, para uma grande obra que Deus tem preparado nestes últimos dias. Quem crê nisso, dá glória a Deus aqui nesta noite. E a palavra diz que ele chega à casa de Jessé. E ali ele chama os filhos de Jessé. E Jessé, um por um, chega os filhos dele. Samuel, ele olha para aquele que era o mais apresentável, aquele que era mais bonito dos filhos de Jessé. E quando ele olha, sabe o que ele faz? Ele diz assim: este aqui é o rei de Israel, porque este aqui é soldado, este aqui luta nas batalhas. Eliabe encheu os olhos do profeta. Muitas vezes o profeta pode enganar, mas Deus não se engana. Louvado seja o nome do Senhor. Foi passando um por um da casa de Jessé. O profeta se enganou, mas Deus não. Louvado seja o nome do Senhor. Os olhos de Deus estão sobre você aqui nesta noite. Amém, querido? E ele diz assim: ah, Samuel, você vê com os olhos, mas eu vejo que está no coração. E a palavra diz que acabou-se os mancebos, não tem mais nenhum. Acabou os meninos da casa, Jessé? Não, tem um, mas ele está lá no pasto. Tem um, mas ele é o menor. Tem um, mas ele não está listado aqui na minha lista. E eu quero dizer para você aqui nessa noite: Deus trabalha com quem não está na lista. Quem crê nisso nessa noite? Deus trabalha com os improváveis, meu irmão. Quem era Davi para ser escolhido? Rei tem espada. Davi tinha cajado. Rei tem funda. Rei tem lança. Davi tinha funda. Rei tem vestes reais, sim ou não? Davi tinha pele de cordeiro, cheirava ovelha. Rei tem palácio. Davi tem aprisco. Mas é esse que Deus escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer a você que nessa noite, Deus não errou em te escolher, querido. Você que nos assiste, você que está aqui neste culto, você foi escolhido de Deus. Amém, meus irmãos? Aqui estão os improváveis. Aqui estão aqueles que ninguém achou que daria alguma coisa, mas foi Deus que escolheu. E Deus diz assim a Samuel: ah, Samuel, ninguém vai se assentar à mesa até que ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como isso é maravilhoso, como isso é glorioso, saber que quem me escolheu e quem te escolheu não foi o homem. Quem te escolheu, quem te separou para essa grande obra foi o Senhor Deus, o Rei dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes disso, eles disseram assim: a sua vinda é de paz? Eles estavam preocupados, porque toda vez que eles vinham, o sacerdote, ele vinha executar o juízo de Deus. Mas eu tenho uma notícia para você aqui nesta noite. E essa notícia é boa. Essa notícia é agradável. Quando Deus, ele manda, pode ter certeza, a vinda dele é de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, explica isso melhor. Lá em Jerusalém, estavam os discípulos do Senhor trancados dentro de casa, com medo, assustados, apavorados,
porque Jesus tinha sido crucificado, e aqueles que falavam em nome do Senhor estavam sendo presos, e também eles viviam mártires. E ele se escondendo dentro da casa, trancado, apavorado, sem paz. A palavra diz que chega o príncipe da paz. Chega aquele que traz aquilo que é a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos. E a palavra diz que Jesus, ele não bateu na porta para entrar. Sabia disso? Jesus não abriu a porta com a chave. Ele atravessou as paredes daquele lugar. E quando os discípulos estavam tremendo de medo, ele diz assim: paz seja convosco. Paz seja convosco. Assim diz o Senhor aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Você está sem paz? Hoje o príncipe da paz está dizendo para você: paz seja convosco, igreja. E a palavra diz que ele assoprou do seu espírito sobre eles. E sabe o que aconteceu quando o Senhor soprou do seu espírito sobre eles? O mesmo espírito que foi soprado lá em Gênesis. O Espírito Santo de Deus agora estava sobre eles. E o mesmo Espírito Santo está sobre a igreja aqui nesta noite. O mesmo Espírito Santo está sendo soprado para você aqui, dentro de você nesta noite. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aqui nesta noite. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens saíram dali e todo medo foi dissipado. Pastor, eu estou com medo. Pastor, eu estou inseguro. Pastor, eu não sei se eu vou conseguir. Mas agora eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite. O próprio Jesus está soprando o Espírito Santo sobre você aqui nessa noite. Receba, igreja! Seja batizado com o Espírito Santo aqui nesta noite. Você só pode testemunhar se o Espírito Santo estiver sobre você. Paz seja convosco. E aqueles homens saíram dali, pregaram para 54 cidades, 11 países, 10 ilhas. Eles anunciaram: paz seja convosco, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer nesta noite, se você crê, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre aqueles discípulos, é o mesmo que nessa noite descerá sobre você aqui neste culto. E é interessante que ontem nós reunimos aqui, e muitas vidas que estavam com medo, muitas vidas que estavam sem esperança, o Espírito Santo confirmou: eu agora estou com vocês. Não temas, porque agora quem vai lutar essa batalha por vocês sou eu. Não temas, porque eu agora vou dirigir a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem nessa noite quer ser dirigido pelo Espírito Santo, dá um brado de glória aqui nessa noite. Eu quero, dirige-me, Senhor. Espírito Santo, me leva, me conduz, e que eu possa fazer a vontade de Deus. Não tem outro jeito de você fazer a vontade de Deus se o Espírito Santo de Deus não estiver sobre a sua vida. Você pode tentar, você pode se esforçar, mas o que vai fazer a diferença, o que vai te levar a você diante de Deus, o que vai fazer você obedecer a Deus, o que faz você andar no caminho de Deus sem você parar, é só o Espírito Santo. E a palavra diz que Samuel pegou a botija de óleo e derramou sobre Davi. E diz aqui a palavra do Senhor: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus que apoderou no Davi, essa noite Ele quer apoderar na sua vida. Amém, meus amados? E a palavra diz que Davi, a partir dali não teve mais medo. A partir dali Davi
foi um homem ousado. As batalhas que Deus deu a Davi, nenhuma delas ele perdeu, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre Davi. Que espírito é esse, pastor? Você sabe que espírito é esse? Ele continua nos nossos dias. Este espírito, ele pairou sobre a face das águas. E tudo que você aqui está vendo hoje no universo, ele criou. Louvado seja o nome do Senhor. Que espírito é esse que estava sobre Moisés? Que espírito é esse? Ele foi colocado sobre os 70. Que espírito é esse? Joel levantou e disse: nos últimos dias derramarei sobre o meu espírito, sobre toda a carne. Que espírito é esse? Quando o céu se abriu, como pomba, ele desceu sobre Jesus e falou: este é meu filho amado, a quem eu comprazo. Que espírito é esse? Que entrou no último dos santos, que no ventre de Maria, e colocou o verbo encarnado. Que espírito é esse? Foi soprado sobre os discípulos. Que espírito é esse? Foi derramado em Atos 2 e nunca mais voltou. Que espírito é esse que está aqui nesta noite? É esse mesmo espírito que apoderou de Davi e vai apoderar de você nesta noite, igreja. Oh, glória! Edrenais, canta lamanais.